Boa tarde, senhores. Amanhã, dia 6 de outubro de 2024, a gente vai estar realizando a votação dos nossos representantes municipais e eu preciso debater um assunto com vocês sobre a possibilidade do seu voto nas urnas eletrônicas não ser de fato anônimo. Eu tenho algumas informações relevantes sobre isso e eu queria compartilhar com vocês antes de vocês irem dar os seus votos. Antes de compartilhar minha argumentação com vocês, eu preciso fazer um disclaimer. Esse vídeo aqui é completamente opinativo. Apesar de eu ser formado no curso de Sistemas de Informações e como parte da grade curricular ser voltadas para programação, eu não sou um profissional completamente focado em programações, em linguagens de programação, e também não atuo nisso. Então, o meu conhecimento pode ser um pouco raso. E caso eu cometa algum equívoco, por favor, sintam-se à vontade de estarem me corrigindo nos comentários. Antes da gente começar a discutir propriamente sobre as urnas, a gente precisa entender alguns conceitos sobre programação. E os dois conceitos que mais são importantes para nós nessa discussão, neste vídeo, é sobre como funciona, do ponto de vista da programação, o armazenamento de informações e o conceito de aleatoriedade. Começando pelo conceito de armazenamento, toda informação que é gerada através de um computador, ela precisa ser armazenada em algum tipo de mídia, um HD, um pendrive, um disquete, um CD, e existem basicamente duas formas de alguma forma informação está sendo gravada nessas unidades. A gente pode gravar elas em formato de lista, ou a gente pode gravar ela no formato de uma matriz. Assim como uma tabela do Excel, a matriz guarda informações um pouco mais complexas da mesma forma. Eu deixei essa imagem preparada para ter uma referência de como uma foto é salva dentro de uma unidade de armazenamento e como do ponto de vista de programação nós enxergamos ela. Uma imagem é basicamente gravada numa matriz. A matriz seria todos esses quadradinhos e a gente tem a informação de cada pixel em determinado ponto da matriz, qual a cor daquele pixel. E a partir dessa informação, a gente consegue reconstituir imagens, elementos 3D, vídeos. Então, o armazenamento em matriz tem uma grande função dentro da programação. E uma característica importante para a gente ter de diferenciação entre você gravar uma informação no formato de lista e outra informação no formato de matriz é que, por padrão, todos os dados armazenados numa lista, eles seguem um padrão sequencial, onde a primeira informação está na linha 1, a segunda informação está na linha 2 e assim por diante. Enquanto que na matriz, a gente pode trabalhar com ela para que ela grave as informações de forma aleatória. E essa característica é altamente valiosa quando a gente pensa no conceito da urna eletrônica, pois uma das questões, um dos princípios básicos do voto é que ele é anônimo. Então, quando a gente vai salvar os votos dentro da urna, a gente não pode salvar ele no formato de lista, porque senão a gente sabe qual é a ordem dos votos e aí a gente quebra o princípio do anonimato. E por isso que o modelo adotado para se estar salvando os dados dentro da urna eletrônica é o modelo de matriz. Eu preparei essas duas telas aqui utilizando o Excel e um gerador de números aleatórios para mostrar de uma forma muito simplificada como que a urna faz para estar armazenando os votos em forma de matriz. A gente tem o banco de dados da urna, o disquete, o drive, onde está sendo salvo as informações. Então, toda vez que um voto vai ser salvo, ela sorteia dois números aleatórios e a partir desses números aleatórios, ela escolhe a posição dentro da matriz. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o sorteio do número 7 na linha número 4. Então, a gente tem aqui um voto computado. Depois entra a próxima pessoa que vai estar votando, a urna realiza outro sorteio e escolhe onde vai ser salvo o próximo número. No caso aqui a gente tem na coluna 2, na linha 11, um voto, outro voto sendo computado aqui. Seguindo o exemplo, ela registra o próximo voto aqui na coluna número 8, na linha número 7, registra outro voto e assim por diante. Ela vai registrando, gerando números aleatórios e registrando os votos dentro da matriz. Então no final da votação, nós vamos ter uma situação parecida com essa, onde a matriz de votos da urna foi totalmente preenchida, teoricamente de forma aleatória, e nós não sabemos qual que foi a ordem dos votos que foram gravadas. Então isso, teoricamente, garante o princípio do anonimato dos votos. Mas ainda pensando na questão da programação, nós esbarramos em um problema, que é a questão da aleatoriedade em microprocessadores. Por definição,
o conceito de aleatoriedade é um processo repetitivo não determinístico. Como está na página da Wikipedia, a palavra aleatoriedade, ela tem o conceito de estar quebrando a ordem, o propósito ou a causa, ou a imprevisibilidade de uma determinada situação, conta, resultados. Esse é o conceito básico da aleatoriedade. Porém, a gente tem um problema. Quando a gente fala de microprocessadores, os microprocessadores eles têm uma arquitetura determinística. Quer dizer que, dependendo do resultado que for enviado para o processador, a resposta que ele dá para aquela informação é sempre a mesma. Então, os microprocessadores que nós usamos em computadores, em celulares, em tablets, em notebooks e até mesmo em urnas eletrônicas, ele tem essa característica determinística de sempre apresentar o mesmo resultado e ter uma certa dificuldade para criar aleatoriedade. Eu fiz essa pergunta para o ChatGPT sobre se existe aleatoriedade dentro da programação. E ele responde informando que sim, existe aleatoriedade dentro da programação, mas ela é relativa. Quando a gente fala em aleatoriedade dentro do conceito da programação, a gente está falando em basicamente realizar uma equação matemática que dá como resultado números pseudo-aleatórios. Eles não são aleatórios de verdade. Eles têm uma certa impressão de aleatoriedade devido à grande possibilidade de resultados que eles podem fornecer, mas eles não são aleatórios. E dentro dos algoritmos que a gente utiliza, existe um elemento base que vocês precisam ter em mente, que é a questão da seed ou semente, que basicamente se trata de qual a informação inicial vai ser inserida dentro da equação matemática para que, entre aspas, um número aleatório possa ser derivado dessa semente. Na própria página do Wikipedia, quando a gente pesquisa o termo pseudo-aleatoriedade, ele tem uma seção explicitamente separada para explicar a pseudo-aleatoriedade dentro da complexidade computacional. Então, dentro dos programadores, dentro da linguagem de programação, é bastante conhecido o problema de você gerar números realmente aleatórios. E nós temos algumas boas soluções para estar criando aleatoriedade ou essa pseudo-aleatoriedade dentro da programação, dentro de programas, dentro de computadores. O grande segredo para a gente criar essa aleatoriedade na programação é a gente conseguir com que a semente base que vai ser utilizada para a equação matemática de aleatoriedade, essa semente precisa ter um caráter o mais aleatório possível. Quanto mais aleatória essa semente for, mais pseudo-aleatório os resultados entregues por um microprocessador vão parecer. E dentro dos mecanismos mais comuns utilizados na programação moderna, para se estar extraindo uma seed de forma aleatória para ser utilizado nesse algoritmo, nós temos a utilização do horário do sistema, as horas, os minutos, os segundos, em alguns casos os milésimos de segundo, para que você gere uma sequência numérica para ser dada de entrada como input dessa equação de forma aleatória. Dificilmente o computador vai conseguir executar duas operações no exato mesmo milésimo. Então isso gera uma certa aleatoriedade nos dados que vão entrar dentro da equação de aleatoriedade. Outra alternativa que nós podemos utilizar é capturar o movimento do mouse. O movimento que o mouse faz numa tela de forma aleatória, fazer a contabilização dos pixels que estão sendo movimentados e utilizar esses dados como parâmetro de entrada. Ou o tempo de digitação de uma determinada palavra. Podemos pegar a variação de temperatura dos processadores. Quando a gente avança algumas casas decimais, a gente pode ter um número bem fracionado de temperatura e aí conseguir uma boa aleatoriedade. Existem alguns sistemas mais sofisticados que conseguem capturar o ruído eletromagnético feito pelos componentes eletrônicos e através desse ruído eletromagnético está gerando algumas sementes aleatórias para serem utilizadas como base para a equação matemática. Existe até uma tecnologia desenvolvida, se eu não me engano, pela Intel, que é o TRNG, que é um chip específico gerador de ruído para que possam ser, a partir deles, gerados números aleatórios. Então essas são as medidas que hoje em dia nós utilizamos dentro da programação para estar, entre aspas, contornando o problema da aleatoriedade de fato e estarmos gerando os números pseudo-aleatórios para que a gente possa estar utilizando dentro das linguagens de programações e dos diversos softwares utilizados. E tendo esses dois problemas ou duas características da programação em mente, a gente precisa discutir uma questão sobre vazamentos.
a gente precisa estar falando um pouco sobre o perfil do Azael. Correspondentes estrangeiros meus me enviaram essa imagem desse perfil aqui do Twitter, intitulado de Azael, que é o perfil que vem vazando informações sobre os ataques hackers que estão acontecendo contra os órgãos do Brasil. E como vocês podem ver também nessa foto aqui, esse daqui também é o perfil que se intitula como responsável pelo ataque que foi feito no Supremo Tribunal Federal. E como parte das informações vazadas, eles afirmam ter tido acesso a parte dos códigos-fontes que são executados dentro da urna, e com isso eles conseguiram fazer uma certa auditoria de como as urnas funcionam. E no documento deles vazados, eles ressaltam esse problema da aleatoriedade. Eles demonstram que o código que é executado na urna, ele utiliza o mesmo sistema de pseudo-aleatoriedade que é comumente utilizado na programação, através do input, da introdução de uma seed, que no caso específico da urna é utilizado uma combinação numérica. E o maior problema desse é que quando você tem o número da seed que foi utilizado para se gerar a aleatoriedade, se você souber esse dado, você pode posteriormente extrair os dados da urna, está imputando a mesma semente que foi gerada para criar a aleatoriedade da urna, e através disso você consegue recriar ou extrair a ordem que os votos foram feitos durante o período de votação. E no caso em questão, eles apontam que quando eles executaram o teste no código, que a seed na qual foi utilizada para gerar a aleatoriedade da urna, que é o número 70159, eles referenciam que o 7 representa a hora de abertura da urna, o 01 representa o minuto de abertura da hora, e o 59, que são os dois últimos dígitos, representam o segundo da qual a urna foi aberta. Então, com solução de programação, eles fizeram com que, no momento que a urna fosse aberta para votação, ela capturava qual que era o horário que ela estava sendo aberta, e a partir deste horário, ela estaria derivando, estaria usando como semente para derivar todas as rodadas de aleatoriedade que ela estaria executando para estar armazenando os votos dentro da urna. E eles apontam que essa questão específica é um ponto de vulnerabilidade que a urna apresenta, pois a hora de abertura ela fica registrada junto com o cartão criptografado onde tem os dados, que é entregue, que é a mídia entregue para o TSE, bem como o horário de abertura da urna aparece na zeríssima, que a zeríssima é aquela fita que é impressa no final da votação para que possa ser feita a auditoria dos votos. Ou seja, no momento que os dados da urna é entregue para o TSE, junto à semente que foi utilizada naquela urna para gerar a aleatoriedade, é entregue como parte da informação. Ou seja, isso cria um ponto de vulnerabilidade onde um agente mal intencionado, no mundo dos votos que a urna realizou e da semente, ele pode fazer uma engenharia reversa e consegue extrair a ordem que os votos foram realizados, ou seja, ferindo o princípio do anonimato dos votos. Então toda essa informação levanta a seguinte questão: isso é prova suficiente para dizer que as urnas são fraudadas? Bom, do meu ponto de vista, como um profissional de informática, eu particularmente não digo que essa questão da quebra do anonimato seja caracterizado como uma fraude. Acredito que seja mais uma vulnerabilidade do projeto, uma vulnerabilidade que a urna apresenta, mas particularmente eu não considero essa questão como sendo fraudado. Porém, o Azael também na divulgação de documento, ele também levanta uma seguinte questão: os dados das urnas eletrônicas são armazenados dentro de um chip, dentro de um cartão de armazenamento, e esse cartão ele é criptografado com os dados da urna. Isso quer dizer que os dados que são gravados lá dentro não podem ser manipulados ou lidos sem a outra chave criptográfica que teoricamente fica em posse do TRE. Então isso garante com que as informações gravadas naquele cartão de memória são de fato as informações que foram imputadas pelos eleitores dentro da urna. E particularmente eu também acredito nisso, porque essa parte do código ela é bem auditorada. Essa história de você votar num candidato e ser registrado no outro, eu imagino que esse seria o principal ponto de foco onde as pessoas estariam procurando vulnerabilidades. Bem como o próprio documento divulgado pelo Azael informa que
esses cartões de memórias com os votos precisam ser fisicamente transportados até os representantes do TRE para que sejam posteriormente lidos e computados os votos. Então ele levanta a hipótese de um agente malicioso poderia interceptar esses cartões de memória durante o transporte deles da sessão eleitoral, desde que eles foram retirados da urna, e poderiam ser entregues cartões previamente adulterados para os órgãos do TRE. E o TRE, quando fizesse a abertura desses cartões adulterados, seriam validados como os votos tradicionais, os votos normalmente imputados pela urna, e seriam validados. Então, o maior ponto de vulnerabilidade que eles apontam dentro da votação da urna é esse. Quando os dados saem da urna e são enviados para que o TRE faça a contagem dos votos. E eles apontam ainda dentro da matéria que uma pequena quantidade de urnas modificadas já poderiam ser o suficiente para pender de 1 a 2% para algum determinado candidato. Que, ironicamente, essa foi a margem pela qual o Lula ganhou aqui nas eleições. E quando a gente para correlacionar um pouco o fiasco que foi as eleições na Venezuela, nós podemos, particularmente, eu acredito que se existe uma fraude, se as urnas são fraudadas, a eleição é fraudada, ela acontece ou no envio, no transporte das informações da urna até a sessão, até o local onde os votos vão ser computados, ou mais simples ainda, a divulgação de resultados pode ser completamente manipulada. Foi o caso do que a gente viu na Venezuela. Eles tinham as notas de conferência dos votos das urnas. Eles sabiam que o candidato da oposição havia ganhado a eleição por uma margem grande de votos. Mas quando o órgão responsável pela divulgação da eleição fez a divulgação dos dados, eles falaram o que eles queriam e deram a vitória para quem eles queriam. Então, muito provavelmente, eu não acredito que a urna eletrônica, você ir lá e apertar os seus botões dentro da urna, vai conter algum tipo de fraude. Mas, pelo fato da urna eletrônica não ser fraudável, não quer dizer que a eleição em si não possa ser fraudada. E isso, por fim, levanta a última questão. Se a eleição possivelmente é determinada pelo órgão que diz quem ganhou as eleições, que faz supostamente a contagem dos votos e determina ali quem foi que ganhou, que serve as urnas propriamente dito? Particularmente, eu tendo a acreditar em 2 pontos. Que a utilização das urnas são para manter ainda aquele status de que a democracia existe, de que os votos acontecem, para que a população no geral acha que está escolhendo o seu representante, então mantém uma certa normalidade dentre as pessoas. Isso seria o primeiro fato. E o segundo fato, e o que eu acredito ser o mais importante e o real motivo de por que nós utilizamos urnas eletrônicas hoje em dia é: se os votos não são anônimos, nós podemos criar um mapeamento de todas as pessoas no Brasil, quem é de direita, quem é de esquerda, quais são as regiões que realmente são de direita, quem são realmente as regiões que são de esquerda, quem são aquelas pessoas que se dizem de direita, mas no fundo votam na esquerda. Isso daí também cria uma ferramenta de possibilidades para realizar a cobrança das pessoas que vendem seus votos. Se você é uma dessas pessoas que está com o voto vendido para um determinado candidato e você pensa, na hora eu vou e voto em quem quero. Bom, se o voto não é anônimo, ele tem uma maneira de estar investigando se os eleitores do qual ele comprou o voto realmente votaram nele. E entenda que essa questão do mapeamento da população, da polarização de quem é de direita e quem é de esquerda, é uma informação extremamente valiosa que é muito importante para todos os lados, seja para os políticos de esquerda ou seja para os políticos de direita. Pensa você se o nosso candidato estrela da direita não ficaria extremamente satisfeito de ter uma relação de todas as pessoas que são esquerdistas e que ele pudesse ficar com o olho bem atento a todas essas pessoas. Essa é uma informação de grande valor para todo mundo. Por isso eu digo, não se engane. Quando a gente fala sobre política, não existe direita ou esquerda, bom ou mal, mais corrupto ou menos corrupto. Todo mundo que faz parte do governo é nosso inimigo e a gente precisa ativamente estar se protegendo deles, tomando medidas para que eles não consigam com tanta facilidade cercear as nossas liberdades e os nossos direitos, que eles não possam escolher para nós as opções que nós temos ao longo da nossa vida. E por isso eu deixo esse aviso: você vai participar amanhã das eleições, não se iluda pensando que seu voto é anônimo.
anônimo. Tenha consciência sobre isso e leve em consideração quando você for realizar o voto, pois um governo mal intencionado poderia usar isso como informação para ir atrás de você, para perseguir a sua família, te colocar na cadeia ou quem sabe coisa pior. Particularmente acredito que eu tenho uma certa licença poética para estar sendo paranoico, mas essa é uma informação que vocês recebem e vocês julgam como vocês vão estar reagindo e quais escolhas vocês vão ter a partir delas. Como lema no meu canal, como lema na minha vida, eu costumo dizer que espere sempre pelo melhor das coisas, mas caso elas não aconteçam, estejam sempre preparados para reagir ao pior, para que você não seja pego, desprevenido e fique paralisado frente a algum problema ou alguma situação muito catastrófica. O que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso. Eu desejo boa sorte a todos e nos vemos no próximo encontro. Até mais.